bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site. Vambora. Teve eleição na Bolívia e o Evo Morales não participou. Foram 2 candidatos de direita pro segundo turno. Então, cara, é bem interessante, né? Tem um espectro de direita circundando a América Latina. Isso tá ficando cada vez mais claro, parece. Bolívia entra no hall, assim, de programas de eleições exóticas que nós vamos cobrir. Talvez seja o mais exótico de todos, porque a Bolívia é um país de merda, né? Tem 12 milhões de habitantes. Mas é bem interessante, né? É um país na América do Sul, tem uma população indígena grande, tem alguma semelhança, assim, com o Brasil. Apesar de ser um país bem pequeno, a Bolívia tem só 12 milhões de pessoas, tá? Paiseco. Mas então, tem mais gente em São Paulo, município, do que na Bolívia inteira. Tem tanta gente, tem quase tanta gente na região metropolitana do Rio quanto na Bolívia, né? Então, mas é um dos lugares onde a esquerda latino-americana é mais entrincheirada, né? Exato, muito baseado no direito indígena e todas essas coisas. Exato, assim, tanto que você vê aqui, a Bolívia encerra o domínio da esquerda e terá o segundo turno com surpresa à direita. Então, cara, mais de 20 anos que não tem um segundo turno sem ou Evo Morales ou alguém apontado pelo Evo Morales e apoiado com ele. Que era recentemente era o Arce. Então, é interessante saber, vai vir a eleição do Peru e do Chile também, parece, e também tá apontando para uma provável guinada do continente toda a direita, assim, né? Então, a América Latina se move em ondas, a gente viveu a onda rosa na ascensão do Lula, acho que se falava muito disso nos anos do Obama, né? Para variar, ano 2008, por ali. E agora talvez uma onda azul bebê esteja acontecendo, muito puxada pelo Milei e pelo Bukele, né? Sim, e esses 2 candidatos, um é economista e tal, apesar dele ser o cara mais, pelo menos pelo que eu entendi, o cara menos de direita entre os dois, e o outro tá falando abertamente um discurso bem semelhante ao Milei, que é crise econômica ferrada, a gente vai ter que passar por momentos de dor, mas a gente vai sair melhor depois e tal, enfim. Então, só pra entender um pouco do timeline, primeiro que o Evo tá dizendo que o pleito na Bolívia é ilegítimo, né? E ele ainda atacou o aliado dele, o cara que seria do partido dele. Então, literalmente, o Evo Morales foi impedido de concorrer na eleição da Bolívia pelo judiciário, pelo TSE, então... Tem um mandado de prisão em aberto contra ele, né? Então parece que parece que eu não conheci o processo, mas parece que é por tráfico de menores. Pois é. Enquanto ele era presidente, então foi acusado de um crime surreal, assim, e ele foi impedido de concorrer, então ele tá numa posição meio que parecida com o Bolsonaro. Ele tá numa cidade, o que consta na matéria, ele tá isolado numa cidadezinha dentro da Bolívia, cercado pelos seus asseclas, né? Exato, literalmente, tem um grupo de pessoas apoiando ele, a maioria indígena, que tá fazendo tipo um cerco à cidade e não deixa a polícia entrar pra prender ele. Então... Você lembra quando o Lula foi preso, que ele tava lá no sindicato? Acho que eles São Bernardo do Campo, se eu não me engano, né? Imagina que, tipo, todos os operários de São Bernardo do Campo só impedissem a polícia de entrar na cidade. Isso rolou por algumas horas, né? Cercaram a sede do PT. Mas foi mais uma tensão, assim, do que uma coisa continuada. O Evo já tá há meses nessa, né? Eu achava que ele tava no meio... Por algum motivo, eu achava que ele tava no meio do mato, tá ligado? Ele tá, tipo, talvez seja uma cidade meio no meio do nada, assim, né? As pessoas estavam me falando, ele tá no esconderijo no matagal, assim, sabe? A posição dele não é pública. Mas parece que é mais no sentido de, tipo, se a polícia quiser prender o Evo Morales, vai ter que fazer uma chacina, entendeu? Isso não vai acontecer. Então, ele ainda conseguiu votar, cara, o que é surreal, assim, né? Mas aí, como ele tá... Dado que ele tava pedindo voto nulo nas eleições porque ele tá rompido com a esquerda institucional, né? O partido dele na Bolívia, por causa da acusação, em parte. Então ele tá falando, galera, vai todo mundo votar e vai votar no Lula. O Nulo vai ganhar a eleição, votar no Lula é votar no Evo. Fala, tá gostando do vídeo? Então você vai gostar do nosso site, onde nós compartilhamos episódios extras e totalmente gratuitos do nosso canal. Lá você também pode apoiar o nosso trabalho, participando do nosso programa de perguntas e respostas no plano básico e também tendo acesso a todos os episódios extras do Novos Clássicos Show já gravados por só R$12 por mês. Agora, se você realmente quiser apoiar esse programa, você também pode assinar o plano de R$25, onde nós compartilhamos tudo isso e mais o NC Plus, nossos ensaios filosóficos exclusivos e também todas as lives de leitura comentada da Kik. De volta pro vídeo. Pois é. Só que... Isso não se concretizou, né? Aqui a gente tem os dados, quais foram os resultados, que é o seguinte. O Paes Pereira, que é esse cara aqui, na direita, né? Rodrigo Paes Pereira, ele fez 32% dos votos. O Quiroga fez 27%. Samuel Dória Medina, que é engraçado, né? O cara tem semelhança com o Dória, mano. E o Gabriel Medina. Pois é.
Ele era o cara mais de direita que tava apontado pra ficar em primeiro lugar, não ficou, então a pesquisa eleitoral errou. Eu imagino que fazer pesquisa eleitoral na Bolívia deve ser difícil pra caralho. É um país muito, né, cara, tem a parte alta, a parte baixa, a parte amazônica, um bando de gente enfiada num buraco que você nunca nem viu na vida, né? Enfim, o Andrônico Rodrigues, que era o suposto sucessor do Chaves, mas que eles brigaram. Do Evo. Desculpa, do Evo, enfim, Evo, Chaves, é tudo meio que a mesma merda, né? Pelo menos olhando do Brasil pra lá. De certa forma é mesmo, né? Exato. Fez só 8%, o Eduardo Del Castillo fez 3% e os votos nulos defendidos por ele fez só 19%. Então ele tava falando, pela primeira vez na história da Bolívia vai ter mais voto nulo. Nulo vai ficar em primeiro lugar. Não ficou. Inclusive, se você somar todos os votos da esquerda, pelo menos apontado por esses 3 candidatos, dá menos do que o cara do primeiro lugar, o tal do Paes Pereira, né? Então, enfim, seria 19 mais 8, 27 mais 3, 30. O Paes Pereira ficou em 32. Então, cara, ainda ganharia, né? Ainda ganharia. É aquilo, ele não pode fazer campanha, etc. Eu acredito que talvez se o Evo pudesse concorrer, ele provavelmente ganharia, né? Vamos ser sinceros. Se para pensar, é meio assustador até, né? Que o Evo Morales, ele acho que chegou a ter 4 passagens pela presidência da Bolívia. 3, ele tava tentando a 4ª, ele tem a 3 e tá indo pra 4ª. A Bolívia, que era um país de merda, permaneceu um país de merda. O Evo Morales foi acusado de uma coisa... pedofilia, basicamente, né? Não é nem pedofilia, você tipo agente pedófilo, assim, né? O corretor de meninas. E mesmo assim ele ter lançado esse 19% e ele tá, tipo, ocupando uma cidade no coração da Bolívia, na verdade é bem surpreendente. Não, assim, e você vê, o Andrônico Rodrigues, que era pra ser o sucessor dele, tava sendo atacado, não por pessoas de direita, por pessoas de esquerda. Tava sendo atacado pelos apoiadores do Evo, né? Pra você ver como que ele tem uma base de pessoas bem... né? Não sei quão democrático verdadeiramente é esse espírito, né? Com certeza não, né? Se pudesse, o Evo estaria se reelegendo até hoje. Ele, né, meio que tá tentando, né, de certa forma. Mas essa reviravolta aí, cara, pra ele voltar ao poder, teria que ser muito maluca. Exato. Pra você ver, aqui tem uma timeline da história recente tem a história inteira da Bolívia, mas tem pouca coisa do século XIX e, francamente, deve ser muito interessante, né? A história da Bolívia é tipo, guerra perdeu um bando de guerra, perdeu guerra pro Paraguai, perdeu guerra pro Chile, perdeu pra Bolívia. Pro Brasil? Guerra? Não, Brasil não. O Brasil só avançou, né? O Brasil mediou a questão do Acre, né? Pois é. Mas enfim, a Bolívia, como a maioria dos países da América Latina, teve uma ditadura lá nos anos 60, 70, 80. Aí depois voltou pra ser uma democracia. E na onda rosa, o Morales, ele vence a eleição. O Evo Morales vence a eleição pela primeira vez. Aí ele começa a fazer várias coisas extremamente... meio chavistas, né? Por isso que, enfim... Eu diria que dos caras da Onda Rosa ele é o mais parecido com o Chaves, né? Todos sempre... Cara, na América Latina tem muita semelhança entre eles. Eu acho que o PT é um fenômeno um pouquinho diferente. O Brasil é um pouquinho diferente, né? Mas o Evo Morales é absolutamente uma liderança indígena na Bolívia. A política dele é racializada, ela é baseada em redistribuição de benefícios sociais. Sim. Então, muito lealismo a ele é derivado dos programas sociais que ele implementou. Pois né? Aí você vê aqui, em 2006, ele nacionaliza o setor de gás, toma a refinaria da Petrobras, então aparentemente ele nem sequer indenizou a porra da Petrobras. Não teve contrapartida. O que é bizarro, mas tudo bem. E aprovou uma reforma agrária. Depois ele fez uma nova constituição, igual o Hugo Chávez. Deu mais direito aos indígenas. Ele foi reeleito com mais de 60% dos votos também. O Lula, se eu não me engano, acho que o Lula 2, ele foi reeleito com uma quantidade absurda de votos, assim. Aí depois aprovou uma lei que abriu o caminho para ele buscar um terceiro mandato e ele é eleito novamente. E aí depois meio que a oposição consegue dar não um golpe no sentido um coup d'état, assim, mas consegue dar uma, sabe? Dar uma baixada no poderio político dele. Fazem um referendo que impede o Evo Morales de ficar mais uma vez como candidato. E aí, enfim, agora finalmente meio que o Evo Morales foi... A oposição conseguiu fazer verdadeiramente o cerco e impedir ele de concorrer. É meio engraçado a situação, né? O Evo Morales tá meio parecido com o que o Lula tava em 2018, né? Uma posição um pouco mais extremada, né? Extremada, uma versão extremada. Mas parecida ao mesmo tempo. E, cara, o Evo Morales é um cara... Enfim, hoje eu não tô no melhor dia pra falar sobre isso, né? Mas ele é muito importante pro direito constitucional, né? O Estado plurinacional, multinacional, sei lá, boliviano, que é o reconhecimento dos povos originários da Bolívia como nações em si mesma também, né? Então eles não têm...
Eles têm autonomia legislativa pra, ordenar os seus próprios rituais. Enfim, até engraçado, cara. Na Bolívia tem... o Estado boliviano não mata, né? Mas muitas das tribos matam de forma brutal pra caralho. É pena de morte? Sim. Por queimar, inclusive queimam as pessoas, tá ligado? Isso é, tipo, considerado uma tradição original. Que tem que ser preservada. Acaba sendo preservada. De certa forma, parece que... E por esse viés é uma coisa meio de direita, né? Mas na verdade é mais pra garantir que esses bolsões de interesses do Evo, sabe? É um cara muito, muito ligado aos direitos indígenas. E aí, por algum motivo, tem uma relevância particular no Brasil isso também, enfim. Professores de direito constitucional adoram falar sobre Constituição boliviana, assim. É só a destruição da civilização, né? Vamos ser sinceros. É só queimar as pessoas, né? Enfim. Pois é. E aí, enfim, essa foi a história recente da Bolívia. Pra quem não sabe, a Bolívia é um país majoritariamente indígena, então... O Evo Morales ter essa... É o único, né? Provavelmente. É o único país de maioria indígena na América Latina. Sim. E é bem, bem indígena. Não é aquele negócio que, sei lá, às vezes as pessoas ficam tipo, não, no Peru os caras são indígenas também. No Peru eles são mais mestiços. Também tem muito indígena no Peru. Na Bolívia, os indígenas são bem, tipo, puros indígenas. Sim. Então eles são muito diferentes meio que do... Sabe, olha os dois caras que estão concorrendo aqui. São dois caras brancos, entendeu? Se você, visse eles na Europa, você não ficaria, tipo, são estrangeiros. Não, parece um espanhol, um português, um italiano, uma porra assim, né? E aí, esse conflito racial na Bolívia, ele é muito relevante. Tem um recorde de classe também, igual no Brasil. E pra você ver o currículo dos dois caras, o histórico familiar deles, são dois caras muito aristocráticos, assim, né? Então, na medida que a Bolívia, todos os países da América Latina têm uma diferença... muito grande de classe econômica, de uma classe social mesmo. Isso consegue ter um recorte racial. Na Bolívia isso é muito, 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 tipo... separado, né? E é meio foda, porque o que acontece os indígenas na Bolívia, eles tentam viver um estilo de vida um pouco mais tradicional. Não todos, mas tem alguns que tentam. Uhum. E aí, naturalmente, o estilo de vida mais tradicional na Bolívia, preservar mais a natureza, etc., ele vai render menos frutos econômicos, sabe? Só que aí, esses caras, através meio que do poderio democrático, se unem e conseguem meio que implementar um socialismo que acaba tirando o dinheiro das partes mais modernas e enfim, bem desenvolvidas da economia boliviana para alimentar o estilo de... para eles terem um estilo de vida tradicional, mas ainda assim meio que subsidiado. Então é uma situação muito ruim de, tipo, duas populações, os interesses delas são muito distintos. Uma tem uma maioria e consegue meio que usar esse poderio democrático, majoritário para... meio que extorquir mesmo. Extorquir, né? Essa minoria mais produtiva, mas ao mesmo tempo uma minoria, sem dúvida, filha da puta, descendente dos Castilhos, tipo, sabe? Da América do Sul, da América Espanhola. Os caras, eles são... deve ser o mesmo tipo de estruturação, né? Tipo, a Bolívia sendo a parte mais pobre também da América Espanhola, né? E a mais estratificada também, porque... Mas sem dúvida tem muito a ver com isso, né? O fato que, grande parte da população... indígena, vive um estilo de vida tradicional, obviamente vai ser mais pobre, sabe? Com certeza. A Bolívia e a Coreia são populações relativamente intocadas, entendeu? Porque... Todos os pedaços bons da Bolívia também foram conquistados pelos países vizinhos. até o Junín, na verdade, né? A Bolívia é só um lugar inóspito, cara. É um país incrustado na montanha, assim. E tem tensões entre os próprios grupos indígenas, sabe? Os índios do altiplano boliviano, né? Eles são descendentes dos Incas. Eles olham para os índios amazônicos da Bolívia como se eles fossem menores, fossem civilizações mais baixas, tá ligado? Então só é um país, cara, que é uma colcha de retalho, assim, muito, muito, muito complicada. Pois é, pra você ver, a Bolívia fica aqui, a Cordilheira dos Andes, ela meio que divide a fronteira entre a Argentina e o Chile, passa pelo meio da Bolívia, e aqui é meio que quase que floresta amazônica, ou então talvez um pouquinho de cerrado, que é uma terra ruim, né? No Brasil a gente tem essa parada, o agro brasileiro é muito bom no cerrado e tal, mas é por causa do avanço da Embrapa, investimento de capital imenso pra você conseguir transformar essa terra boa, e na Bolívia, até onde eu sei, não acontece muito isso. Fora isso, a Bolívia não tem uma saída pro mar, porque o Chile conquistou a saída pro mar da Bolívia ao longo do tempo. E as reservas minerais que ficavam nessa parte aí, né? Então tem minas de enxofre aí que a Bolívia só se fudeu. E é isso, a Bolívia é um país bem grande, tipo, é bem maior do que Minas Gerais, por exemplo, mas só tem 12 milhões de pessoas, pra você ver como que é um lugar bem inóspito. Bem difícil. E, cara, tem até tensões no sentido que essas populações que vivem no limite entre a Bolívia e o Brasil, elas acabam usando dos serviços do governo brasileiro, né? Então, muitas vezes acabam conseguindo bolsa e acessam à saúde brasileira. E algumas populações até pleiteiam a anexação.
Algumas regiões da Bolívia preferiam estar sobre a égide do Mato Grosso do que dentro do estado boliviano, porque ele é muito disfuncional. Que é o que aconteceu com o Acre no século XIX, né? Em parte sim, né? Os brasileiros tomaram conta do lugar primeiro, né? Ocuparam, aí declararam a República Independente, ia dar uma merda, o Brasil foi, o Barão do Rio Branco foi, a gente paga, não tem problema. Né? Diferente do Evo Morales, tomou as nossas refinarias e não pagaram nada. Exato, não pagou porra nenhuma. Mas enfim, acho que vale a pena falar um pouco do currículo dos caras, né? Que acho que ilustra muito bem, tipo, cara, esses dois caras não são, tipo, dois manos qualquer. Não, eles são dois aristocratas, entendeu? Mas só um parênteses, né? A gente tá falando que a sociedade boliviana provavelmente realmente é muito estratificada, né? Então você vai ter essas famílias de castiços, né? Que são pessoas espanhóis nascidos na América e, tipo, uma grande massa indígena. E aí, ao longo de todo o arco da história boliviana, meio que, tipo, a hegemonia dos castiços. A partir do Evo Morales, você tem uma perspectiva indígena pra Bolívia, eles meio que conseguem se organizar. É meio que unificador das tribos, né? Vai, tipo, um Gengis Khan também. Consegue unificar as tribos e, tipo... Um Gengis Khan invertido, né? Só que ao invés de, tipo, tomar, né, ele só faz vota e distribui, né, ao invés de, tipo, pegar e saquear. Mas ele consegue unir as tribos e aí, tipo, mobilizar politicamente pra ter algum nível de hegemonia e etc. Só que a partir daí a política boliviana quebra, né, você vê que esses castiços estão meio que reclamando de volta, né, o protagonismo político deles, ao passo que, ao mesmo tempo, o Evo Morales, caralho, tá enfiado no meio da selva, num cordão humano pra poder votar. E a dinâmica é um pouco... Esses caras são uma elite má, são uma elite ruim, né? De mau nível. Também, né? Assim, você vai ter... Os caras até têm bons currículos, mas... Provavelmente são pessoas que não têm os melhores valores, assim. Não tem muita grandeza de espírito. E aí, do outro lado, você tem, tipo, Evo Morales com o Give Me Orange Economics, né? Sim. Que é só, tipo... você chega... Pega o erário público e só distribui. Esses caras não devem ser muito diferentes do que é, tipo, Michel Temer da vida, assim, né? Cara, eu acho que seria mais, sei lá, elites nordestinas, assim, deve ser tipo o Hugo Mota, sabe? Eles devem ser, tipo, 2 tons de Hugo Mota, não deve ser muito diferente que isso. Pois é, então é isso. É o ex-senador Rodrigo Paes ou ex-presidente Jorge Quiroga que vão ser candidatos, enfim, após 20 anos de governo de esquerda no país sul-americano. Então, o Rodrigo Paes é esse cara aqui na esquerda e o Jorge Quiroga à direita. Então, você vê. O Rodrigo Paes, ele é economista. O que você ia falar? O mais calvo, outro menos. Você Norwood. Norwood 4. Você tem o Rodrigo Paes, que ele é economista. Filho do ex-presidente, tá? Então, literalmente, pra você ver como o cara é de uma dinastia política sinistra. Sua vitória no primeiro turno foi inesperada, uma semana antes da eleição. As pesquisas o colocavam em terceiro e quinto lugar. O cara que tava cotado assim, em primeiro lugar, que é o tal do Dória Medina, é tipo ricaço do país. Assim, o bilionário boliviano. Bilionário, pois é. Além de senador por Tarija, foi deputado e prefeito da capital da região, próxima à fronteira com a Argentina. Quero felicitar o povo boliviano, bababá. O político nasceu em Santiago de Compostela, então ele nem sequer nasceu na porra da Bolívia, ele nasceu na Espanha, né? Quando sua família estava no exílio devido à perseguição da ditadura militar. Ou seja, a família dele há gerações na política, tanto que eles chegaram a ser perseguidos durante a ditadura. Ele tem nacionalidade boliviana, devido à origem de seu pai, já que sua mãe é espanhola. Pois é. Distante das polêmicas entre Quiroga e o milionário Samuel Dória Medina, que dominavam os telejornais como favoritos, o Paes fez uma campanha discreta e austera à frente do Partido Democrata Cristão. Verdadeiramente o Emael boliviano. Universo paralelo onde o Emael vence, né? Sim. O candidato prometeu incorporação das classes médias e baixas à vida econômica do país, com créditos acessíveis, livre importação de produtos e uma reforma tributária para incentivar a indústria nacional. Então é isso. Ele não tá falando, classes médias e baixas, vou te dar dinheiro, sabe? Eu vou give orange. Vai. Não. É tipo, eu vou... Vou ascender vocês, né, socialmente. É uma aposta ousada pela industrialização da Bolívia, né? País assim, deve ter demanda interna, mas caralho, que virar um hub. A energia deveria ser barata por causa do gás e tal. Nem né? No caso. A gente falou um pouco sobre a crise lá, mas enfim. E a infra da Bolívia seria uma merda por causa da montanha. Uma merda caríssima. Tipo, se o Brasil, ele já é... A infraestrutura já é um pouco complicada pela natureza do mar de morros do sudeste, assim, né? Então, o interior de Minas é muito visível isso. A Bolívia é literalmente a porra da Cordilheira dos Andes, né? Que é tipo uma das maiores cordilheiras de montanhas do mundo. É difícil fazer estrada, né? Pois é. Um grande ativo de sua campanha foi seu candidato a vice-presidente Edman Lara, que é capitão da polícia, companheiro da chapa de paz, construiu durante anos uma imagem de homem que luta contra a corrupção dentro da sua instituição. Então botou polícia como vice, isso é... Gabarito. E o outro a Folha também é filha da puta, né? Herdeiro de um ex-ditador. Mas é filha da puta, mas ao mesmo tempo, o que ela tem a ganhar
se posicionando nas eleições bolivianas, tudo bem. Candidato da Aliança Política Livre, Jorge Quiroga é um engenheiro de 65 anos formado na Universidade A&M do Texas e ex-funcionário da multinacional americana IBM. Então você vê, ele é formado nos Estados Unidos, né? Ele chegou a integrar o bloco de oposição ao lado de Dória Medina, um dos candidatos com mais intenção de voto no primeiro turno. O grupo havia se comprometido a lançar apenas um nome à presidência, mas devido às divergências, Quiroga deixou o bloco. Mais conhecido como Tuto, apelido que adicionou ao seu nome oficial, foi vice-presidente do militar Hugo Banzer, um ex-ditador que no final da década de 90 alcançou a presidência pela via democrática. Ou seja, igual o Getúlio, que originalmente foi um ditador... Conseguiu ser eleito depois. Conseguiu ser eleito, o Hugo Banzer também fez isso e ele era o vice. Sobrenome alemão, né? Provavelmente... Imagino que também não devia ser igual o Evo Morales, né? Enfim. Substituiu o Banzer após sua renúncia devido a um câncer entre 2001 e 2002. Então ele é tipo Temer mesmo, né? Só que Temer... Imagina uma mistura do Temer com Café Filho. Após esse período, tentou chegar à presidência novamente em 2005 e 2015, mas nunca teve tantas possibilidades como agora. Ele estava sendo oprimido pelo colosso que é o Evo Morales, né? Eleitoralmente, pelo menos. Pois é. O cara tá sendo mogado, como diriam os jovens. Né? Autodenominado liberal, Quiroga também atrai os votos mais conservadores. Vou me dedicar a salvar a economia da Bolívia, a trazer investimentos e abrir mercados. Vou fazer acordo de livre comércio com a China, Coreia, Japão e Europa. É engraçado que não falou os Estados Unidos, né? Acho que ele tá percebendo que tá meio complicado fazer acordo com os Estados Unidos. Ele também promete uma mudança sísmica. Reduzir o déficit fiscal, reduzir o Estado, privatizar todas as empresas públicas deficitárias e promover uma nova Constituição com mudanças radicais. Eu tenho uma aposta sobre o que seriam essas mudanças radicais, né? Seria reverter tudo que o Evo Morales deu a mais pros índios, né? Exato. A crise não vai diminuir, vai piorar, vai ficar mais dura, mais difícil. Então, um discurso bem do Milei. É o maior desafio institucional, econômico e moral da nossa história e vamos enfrentar todos juntos, disse no domingo, após o anúncio dos resultados do primeiro turno. Cara, o que eu imagino esse cara aqui claramente é mais à direita, ele é mais centro-direita, centro-esquerda, mas... Centro-direita, vai. Maybe centro-direita, né? Pelo menos para os padrões bolivianos, sem dúvida. Mas os dois tipo, se eu tivesse que chutar, os dois representam, tipo, cara... as pessoas que estão propriamente integradas na Bolívia como um país moderno, sabe? E aí talvez esse aqui represente o pessoal um pouco mais elitizado e esse represente o pessoal um pouco mais classe média. Que existe, né? Que existe, sem dúvida. A Bolívia não é tipo Chad também, né? É um país pobre na América Latina, mas calma também. Mas tem a cidade grande, né? La Paz, com certeza a cidade tem uma classe... Qual é a população de La Paz aí? Pra ver também o grau de concentração populacional. La Paz. Que? Cidade na Bolívia... Qual é a população, cara? 24% do PIB. Aí. Cara, 2 milhões de pessoas, né? Não, é bastante gente. Então, onde tem cidade grande, tem classe média, né? Então... Você vê, o PIB per capita é de $8 mil. Isso não é muito diferente do Brasil, por exemplo. Sabe? Mas então não é como se todo mundo na Bolívia fosse, porra, um índio totalmente fudido e fanélico, assim, sabe? Exato. Existe classe média, então, cara, saber assim exatamente... por exemplo, quem são as pessoas mais revoltadas, né, com esse tempo do Evo? Quais são as pessoas que têm uma visão mais graciosa, né? Um parece mais gracioso, outro parece mais ressentido. Aí eu realmente não vou conseguir entrar nos meandros da coisa, mas uma coisa é certa, é que o tempo, assim, tipo, não é mais tempo de Evo, sabe? A política só guinou e aí... A Bolívia claramente está passando por as turbulências que mostram o fim dessa tradição. Exato. E, cara, o que eu acho também é como as elites e a classe média na Bolívia são menores do que no Brasil. Porque o Brasil tem uma elite relativamente grande, tem uma classe média bem grande. E aí, lá não tem o Bolsonaro, sabe? Não tem um cara que representa, tipo, a classe média meio trabalhadora e tal, que acredita, tipo, temos que trabalhar mais duro. Não, você tem, tipo, o Evo Morales, que representa quase que um lumpen proletariado indígena bizarro, assim, que é análogo ao Lula. Pior também, porque o Lula representava a classe média. E você tem, tipo, o aristocrata, basicamente, sabe? Então, imagina um Brasil sem o Bolsonaro e que, tipo, a versão da direita são os caras, tipo, Xandão... Sabe, é uma coisa meio assim. Os caras até mais antigos, assim, mais antigos, pois é. Sei lá, eram os caras oligarcas de Minas Gerais, assim, sabe, barões do café e tal. É tipo a República Velha, de certa forma, né, assim. Só que, no caso, se a nossa transição tivesse passado por industrialização, né, tivesse sido só, tipo, classes muito populares do Brasil contra, tipo, os caras institucionalizados. E aí, da mesma forma que no Brasil, meio que teve que ter um arranjo dos políticos institucionais fazerem... coisas esquisitas pra barrar os políticos populares, né? Começou com Lula sendo travado de concorrer pelo muro e tal.
e com todo o apoio do Centrão brasileiro, e depois com o Bolsonaro sendo travado de concorrer pelo Xandão, com todo o apoio do Centrão brasileiro, lá eles meio que fizeram a mesma coisa, né? Eles conseguiram dar um jeito ali de encaixar um plebiscito pra impedir o Evo Morales, e ao mesmo tempo o cara lá do Supremo Tribunal Eleitoral boliviano impedindo o Evo Morales de concorrer, e aí entrega meio que de bandeja pros caras aristocratas tomarem o país de volta. E é aquilo, né? Os caras do Centrão no Brasil, eles são bem corruptos. Mas talvez seja melhor você ter um cara corrupto que pelo menos não tem interesse em destruir a economia produtiva do país, do que você ter um cara tipo Evo Morales, sabe? Que é a única política dele... corrupto. Que é igualmente corrupto, se não só mais. Que a política do Gimme Orange. Mas a política econômica dele é só meio que... em inglês tem uma expressão, né? Que é eat the seed crop. Então, tipo, quando você vai plantar trigo, você tem que... Literalmente, você... colhe uma parte do trigo e não come um pedaço, porque o trigo ele é a semente também. Você tem meio que botar o trigo de volta no chão, né? Esse seria o seed crop, a cultura semente, entendeu? É meio que você drenar a economia do país só, tipo, ganho político distribuir riqueza, mas de uma forma mais burra e demagógica possível. Na verdade, para permitir você tá meio que matando a galinha dos ovos de ouro, sendo que ela nem dá ovo de ouro. Tipo, tem uma galinha que te dá ovo, ao invés de você comer a porra do ovo, você vai lá e mata a merda da galinha. Exato. E aí, cara, e é até engraçado, a gente tem que ficar de olho, né? Vai ter o segundo turno agora. E além, aponta para uma guinada da América Latina à direita, mas essa história ainda não acabou. Vai saber o que porra o Evo Morales está planejando. Foi frustrado no primeiro turno, mas ele ainda tá ali organizado. E margem da lei. A margem da lei. Aí, mas a ver, né, quem vai ganhar, se for o Ramírez, né, que é o cara mais radical. É o cara mais duro, que é reverter os avanços constitucionais. Cara, a Bolívia pode virar um verdadeiro caldeirão de pólvora. Pelo que eu sei também, a gente provavelmente vai cobrir eventualmente, né? Eleições no Peru também, cara, tem as propostas. Os índios peruanos, eles são de extrema direita, tá ligado? Caralho, que loucura. Uma parte deles assim. Então eles são a favor, tipo, retomar o Império Inca, o caralho, todas essas coisas acontecem lá. A América Latina é bem mais maluca do que você imagina, entendeu? Só o Brasil que é meio... tudo no samba e tal, lá os caras são bem rígidos. E aí, cara, eu acredito que pode haver assim, coisas muito malucas podem acabar saindo dos Andes, assim, nos próximos anos, se isso, sabe, se não for um descaloramento das tensões na Bolívia. Pois é. E haver também quem vai ganhar no Peru, entendeu? Então é pra olhar de perto com bastante interesse. Uma coisa que eu penso também é, de novo, isso é um pouco teoria da conspiração, mas sei lá, passa um pouco na cabeça, sabe? Será que o Trump meio que tá desmontando o USAID e as coisas do Departamento de Estado americano não dão uma ferrada de leve, assim, na esquerda ao redor do mundo inteiro? Não sabemos. Na América Latina. Né? Talvez um dia a gente saiba, por enquanto não sabemos, mas isso é curioso. E, cara, a gente faz o argumento que o Brasil tá meio que querendo retornar pra República Velha, se já não retornou. Mas se o Tarcísio se eleger batata. E é isso, né, cara? A América Latina inteira meio que vive um eterno retorno à República Velha, que todos os países da América Latina tiveram, tá? Sim. Pesquisa a história dos países da América Latina. Todos, na virada do século XIX pro XX. Tiveram uma coisa análoga à nossa República Velha, assim. Tiveram meio que uma república extremamente oligarca. Mudando a cultura só, né? O Brasil era café, na Argentina era boi e trigo, e, sei lá, na Bolívia... I don't know dog. Talvez coca, não sei, enfim. No Peru, outras coisas também, por aí vai. Mas é sempre... Aí tem uma... E aí a formatação um pouco... A formatação ibérica também, né? Você tinha a Espanha e Portugal também tava passando por isso nessa época. Você tinha uma distinção entre liberais e conservadores, mas na prática muda muito pouco. São só duas facções de elite se matando aí. No caso da América Latina, se matando mesmo, né? Tem um histórico político muito mais violento que o Brasil. O Brasil tem seus atentados, mas não tem suas guerras civis, né? Coisa que basicamente todos os países da América Latina têm. Né? Em grande nível, assim. Então violência política é um nível brutal. Tipo, a Argentina não tem guerra civil. Mais ou menos até. Meio que tem no início lá, o De Las Rosas é um ditador maluco lá na Argentina, mas só é muito mais violento no geral, então a gente tem que ficar de olho. O Brasil tem um papel nisso, tá? A refinaria tá lá ainda, não. Quer dizer, o gasoduto tá lá ainda, entendeu? Tu acha que o Brasil tem que retomar? Se você fosse presidente, você ia falar pra Bolívia, paga a porra da refinaria com juros.
Se não... Extorquir, ficar só extorquindo a Bolívia pra caralho, assim. Eu não sei. A Seria Bolívia meio que agora... o trumpismo à brasileira, né? O Trump, ele meio que tá querendo extorquir os aliados dele por perceived wrongs, assim. O Trump brasileiro faria uma porra dessa, sabe? Todo mundo gosta de falar mal do Trump, né? O pessoal, vocês estão com a bola do Trump na boca, bibibi, blá. Eu seria mais filha da puta se eu pudesse. Os países mais fracos, sério, de verdade. Esse caso boliviano é absurdo, cara. Eu lembro, a época a gente era muito novo, né? Isso foi em 2006, né? 6 anos. Mas eu lembro dos adultos comentando. Você vê a inserção precoce, a política e, tipo, os males que produz na cognição do jovem, né? Mas eu lembro Lula, filha da puta, deixou o Evo, índio boliviano, filha da puta, pegou o gasoduto do Brasil. Isso ficou por isso mesmo, ficou elas por elas. Mas foi muito simbólico o tempo que também mostrava que a esquerda brasileira, ela não era uma coisa... Uau, é o Brasil, era uma coisa latino-americana, assim, né? Então... Pois é, exatamente. Enfim, é isso, é o histórico do Lula também, de a gente defende os interesses do Brasil, independente de ideologia, tipo... Eu tava acompanhando política em 2006, tá, Lula? Quando eu tinha 7 anos, tá? Eu me lembro do gasoduto da refinaria na Bolívia. Você deu o gasoduto, Lula. Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago se você quiser apoiar o nosso trabalho. Tem 2 planos, um de 12 e outro de 25, pra você acessar conteúdos mais profundos, sobre história, filosofia e apoiar nosso trabalho aqui no YouTube, né? Que sai todo dia. Exato. A gente faz lives na Kik meio-dia, todo dia. A gente não fez hoje, peço perdão. Tô doente. Mas... Tô de ressaca. Entra lá, tem o link na descrição se você quiser ver a gente comentando texto filosófico. E nos sigam no Twitter, o meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Clássicos. Eu roubei a arroba do pessoa. Obrigado. Valeu.